E aí, pessoal, tudo bem? Esses dias uma moça entrou na minha caixinha de perguntas no Instagram e começou a derramar o coração, desabafando, falando sobre suas lutas com depressão, o cansaço, a angústia e o desânimo. E eu fiz uma longa sequência de stories respondendo a esse desafio, né, que ela experimentava. Então, agora eu vou colocar para vocês o vídeo com essa sequência de stories, porque outras pessoas passam por desafios semelhantes e outras pessoas querem aprender a ajudar aqueles que passam por esses desafios. Então essa sequência pode ser muito útil. Eu vou começar lendo as perguntas dela e logo em seguida você vai poder acompanhar as respostas, tá bom? Então, a pergunta diz assim: a minha vida está um caos. Parei de trabalhar por conta de depressão já faz 4 anos. Cansei de vida de cuidar de casa, de cuidar do meu filho de 6 anos. Cansei de me comparar. Cansei de ser julgada. Cansei de tentar buscar Deus e não obter a transformação tão sonhada. Exausta. Penso que nem salva sou. E lutar por algo em vão me faz pensar em desistir. Então olha o que eu falei para ela. Talvez seja algo que você precise ouvir também. Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui gravado, porque assim você consegue ouvir, né, um pouco do tom de voz ao falar algumas dessas coisas. Primeiro, eu sinto muito por isso que você está passando. Eu só consigo imaginar, e mal consigo imaginar, o quão desafiador deve ser ter que lutar durante 4 anos com depressão e todos os outros desafios da vida. E você deixou muito clara, né, como esse tem sido um fardo muito pesado. Então você fala, né, da sua depressão já há 4 anos e descreve como cansaço, né? Você está cansada. Cansada da vida, de cuidar da casa e dos filhos, cansada de se comparar, cansada de ser julgada, cansada de tentar buscar transformação em Deus e não ser transformada. Você está exausta, você duvida ou questiona até a sua própria salvação e você tem medo de estar lutando em vão, né? E pensa até se não seria melhor desistir. O que eu posso te dizer no meio disso? Bom, eu posso te dizer que eu entendo essa sensação de você não estar avançando, né? Você não está mudando. E sabe, você não está sozinha nisso. Talvez todo mundo, ou a maioria das pessoas que está acompanhando aqui, passa por algo semelhante em alguma área da sua vida. O desejo de experimentar alguma transformação, de vencer algumas lutas, de vencer alguns pecados e não sentir tanto progresso, ou pelo menos não tanto quanto gostaria. Eu sei que isso acumula, né? Isso torna um fardo ainda mais pesado, porque a gente gostaria de já estar experimentando coisas novas na vida, a gente gostaria de já ter resolvido algumas questões, a gente gostaria de já estar pronto. Então eu entendo esse peso. Mas tem sempre mais coisa para a gente enxergar. E a primeira coisa para você enxergar é que, embora você esteja frustrada nessa caminhada com Deus, de dizer eu estou buscando a transformação e Ele não me transforma, você nunca esteve sozinho durante todo esse processo. Porque é promessa do Senhor que Ele caminha conosco no meio das nossas aflições. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Hebreus capítulo 4 nos diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, né? Ele se identifica conosco, porque Ele foi tentado à nossa semelhança em tudo. O Senhor conhece as suas dores e Ele caminha com você no meio dessas lutas. Talvez você perceba aí que a razão de algumas dores
é esse coração desalinhado. Então, você está cansada de se comparar, e se comparar cansa mesmo. Porque a gente quer viver a vida das outras pessoas, a gente quer ter a experiência das outras pessoas, a gente quer ter as posses, as condições, os momentos de vida de outras pessoas. Mas Deus nos chamou para um tipo de vida próprio com Ele. E enquanto a gente não aprender que Cristo nos basta, enquanto a gente não aprender o contentamento, o fardo sobre os nossos ombros vai ser insuportável. A vida se torna mais difícil. A tendência é nos tornarmos irados e deprimidos. Então não é que a sua vida tem que melhorar para você experimentar o contentamento e a leveza. É exatamente o caminho inverso. E talvez seja essa raiz de amargura ou descontentamento no coração que vai contaminando a vida, a ponto de você dizer: eu estou cansada dessa vida de cuidar da casa e de cuidar do filho. Quer dizer, algo que você poderia olhar como uma grande manifestação de beleza, um chamado preciosíssimo da parte de Deus, vem para você como um peso insuportável, porque está contaminado, está manchado pelo descontentamento. E talvez seja importante esse exercício de reinterpretação da vida, para você olhar como a graça preenche a sua caminhada, a sua casa, a tarefa de cuidar da casa e do filho. Tudo isso é belo, tudo isso é saudável, tudo isso é precioso. Mas com o coração descontente, a gente vai perdendo a graça de tudo mesmo. Tem coisas que estão fora do nosso controle. Você está falando, está cansada de ser julgada. Julgada por quem? Eu não sei se é o seu marido, se são familiares, se são outras pessoas, mas sobre isso você não tem controle. E como é que você tira esse peso sobre os seus ombros? É quando você deixa de buscar controlar isso. Deixe os outros julgarem você e firme-se no juízo de Deus sobre você. E o juízo de Deus é aquele que define a sua identidade. Você é filha amada do Senhor, se você de fato crê nele. Se os teus pecados foram lançados sobre Cristo, ainda que o mundo te julgue, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que Romanos 8 nos diz. Então deixa falarem, deixa julgarem, você não tem nenhum controle sobre isso. Volta a tua atenção para aquilo que Deus diz sobre você e descansa nessa realidade. E eu sei que no meio do peso e do cansaço a gente tende a olhar para a vida com as piores lentes, e até para nós mesmos, né? Puxa, talvez eu não seja crente de verdade, talvez nem faça muito sentido lutar contra tudo isso, mas muitas vezes isso é só a voz do nosso coração amargurado falando. A gente diz: talvez eu não seja crente de verdade, porque a gente queria ter o controle da nossa experiência de vida cristã, e a gente queria viver no triunfo. E às vezes Deus nos coloca nos lugares mais difíceis, lá na panela de pressão, porque Ele quer trazer à tona os pecados do nosso coração, os nossos vícios e as coisas que nós escondemos, para que todas essas coisas sejam tratadas e nós possamos descobrir a verdadeira alegria de caminhar com Ele. Talvez você ache que não vale a pena, porque as coisas não estão acontecendo no seu ritmo e do seu jeito. Mas quando você aprender a confiar e caminhar com Deus, aí sim a gente vai caminhando um dia de cada vez, um passo de cada vez e aprendendo a contemplar a graça de Deus mesmo no meio das nossas lutas. Eu passei anos lutando com ansiedade, ataques de pânico, eu já mencionei essas coisas por aqui. E eu ainda tenho que cuidar muito bem da minha vida, porque senão eu começo a perceber os mesmos sintomas se manifestando novamente. E eu entendo esse sentimento de essas coisas já tinham que ter passado. Mas quando a gente aprende a se deleitar no plano de Deus para nós, entende que a graça do Senhor nos basta, você vai dizer: a graça do Senhor é mais importante do que eu me sentir plenamente saudável, do que eu me sentir plenamente bem, do que eu me sentir triunfante, porque Cristo é o que eu preciso. Então lembra dessas coisas. Talvez você ache que está sozinha e no fundo do poço, e na verdade você está acompanhada e sendo tratada pelo Senhor. Agora, nesse processo você vai perceber e precisa perceber quais são as
as coisas que têm contaminado o teu coração, o coração desalinhado, para você levar ao Senhor, confessar ao Senhor os seus pecados, buscar a mudança de algumas posturas e assim ser tratada. Você precisa reinterpretar as coisas para que você não veja tudo só da pior perspectiva. Existe muita beleza e graça do Senhor na sua caminhada. E você não deve, de modo nenhum, lutar sozinha. Procura o teu marido, conversa com os irmãos da igreja, procura amigas, companheiros de oração, pessoas que vão te dar suporte, caminhar com você. Quando a gente luta sozinho, a gente vai realmente afundando em muitas das nossas questões. Mas Deus nos colocou no meio de uma família, no meio de um povo, para que a gente tenha graça e tratamento, para que a gente tenha força e suporte, para que a gente possa não apenas ser servidos, mas também servir, e em tudo isso vencer muito do nosso egoísmo no processo. Então, faz isso. Eu acredito que isso vai te ajudar demais, tá bom? Deus te abençoe. Então, como eu mencionei antes, talvez essas sejam as suas lutas também. De fato, depois desses stories, algumas pessoas vieram me procurar em privado e falar sobre como essa resposta serviu para elas. Eu quero te ajudar a pensar nessas realidades, né? A primeira, se você é quem está passando por esse tipo de angústia, olha para esses aspectos que foram mencionados na resposta e reavalia, reinterpreta a realidade, resgata a esperança e o ânimo olhando para o Senhor. Mas além disso, a dura realidade é que essa moça teve a coragem, vamos dizer assim, né, de falar comigo numa caixinha no Instagram. Mas muitas pessoas não têm essa coragem. Algumas pessoas nem pelo Instagram procuram ajuda. Algumas pessoas ao lado da igreja estão passando por angústia profunda, crises do casamento, crises existenciais, problemas no serviço. E nós não estamos atentos. E a gente não sabe como ajudar. E a gente não está interessado em ajudar. Então, aproveita essas reflexões que essa resposta aí e essa pergunta fizeram nascer e começa a buscar diante do Senhor as maneiras de você prestar atenção nas pessoas à sua volta, para que você possa servi-las melhor, e também para que você esteja mais atento e capacitado para ajudar as pessoas nas suas lutas e nos seus conflitos com a palavra de Deus. Se você identifica mais alguém que está precisando desse tipo de auxílio, compartilha esse vídeo, compartilha esse material e ajuda mais alguém com a palavra.